família do Senhor, nós possamos estar agindo como soldados do Senhor, como povo eleito, cidadãos do céu, não comportando como um do Senhor, mas comportando de acordo com a vocação da verdade. Que Deus abra o nosso entendimento, aceite o nosso louvor, embora sendo imperfeito, para nós que adoramos a Deus do nosso fundo do nosso coração. Porque sabemos que a nossa salvação está no Senhor. Tudo que nós podemos fazer, Amém. Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o 14. Jeremias 29, 10 a 14. Obrigado. Agora sim, irmã, da mãe espiritual. Amém? Jeremias 29, a partir do versículo de número 10 até o de número 14. Amém. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Essa é uma promessa de Deus a um povo que foi espalhado por Deus como forma de disciplina, um povo que foi levado cativo, foi para o exílio, porque foi um povo obediente, um povo mau, um povo duro, que ouvia a voz do Senhor, mas escolhia não obedecer. Uma coisa é não ouvir a voz do Senhor, outra coisa é não entender a voz do Senhor, mas outra é não obedecer à voz do Senhor. Então, não obedecer, escolher não obedecer é desobediência, escolher não obedecer é afrontar a Deus, escolher não obedecer é abrir mão da graça de Deus sobre a nossa vida. E assim o povo de Israel fez. Então, Deus permitiu que o povo sofresse invasões, fossem levados cativos, espalhados, mas o povo fez uma promessa. E a promessa de Deus, ela está embasada no amor dele. O amor dele que é acima do nosso entendimento. Por isso que ele diz: eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que tipo de pensamento é esse? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E qual é o fim que nós desejamos, senão a nossa felicidade? Deus quer a nossa felicidade. Ele é o principal interessado que nós sejamos felizes. Ele é pai, e o pai quer ver os seus filhos felizes. Por isso é que Deus não abre mão da obediência, porque a desobediência nos leva a viver a infelicidade. A desobediência nos leva a viver a infelicidade. Então é por isso que Deus faz uma promessa. Ele dá um prazo, e ele diz 70 anos, e significa que o povo ficou cativo 70 anos. E depois desses 70 anos, Deus providenciou a saída deles e providenciou o ajuntamento deles novamente na presença de Deus, na terra onde o povo deveria estar. Então Deus é assim, Deus é amor. Deus, ele nos ama, ele é cheio de graça, de misericórdia, e ele está pronto a nos ouvir.
E eu queria que nós lêssemos bem forte, o Yuri vai projetar para nós o versículo 12. Vamos ler juntos? Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então Ele vai nos ouvir. Nós vamos passar a buscar o Senhor e nós vamos encontrá-lo. E é a promessa dele. E nós estamos estudando as quintas-feiras sobre oração. E nós estamos vendo que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. E nós estamos aprendendo nesses estudos a orar conforme a palavra de Deus, não conforme o nosso coração, conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Orar a palavra de Deus é orar conforme a vontade de Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, depois cantar alguns cânticos. E eu gostaria de orar pelas famílias que estão aqui representadas. Então feche seus olhos, nós vamos orar pelas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença e o privilégio, ó Deus, de não sermos consumidos, alvos da Tua graça, do Teu perdão e do Teu amor. Nós estamos aqui e podemos colocar a nossa família diante do Senhor no Teu altar, colocar, ó Deus, nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Possamos, ó Deus, em nome de Jesus, depositarmos no Teu altar e confiar no Senhor, sabendo que o Senhor, ó Deus, é o Deus que cuida de nós, que nos abençoa e que tem uma promessa a nosso respeito e a respeito da nossa família, Senhor. E nós queremos viver a Tua promessa. Queremos, ó Pai, ver a nossa casa servindo ao Senhor de todo o coração, na presença do Senhor, ó Deus, junto do Teu povo, Te adorando, cantando louvores ao Senhor e lá fora, testemunhando desse grande amor do Senhor. Por isso, ó Pai, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração e fale conosco e nos abençoe, como o Senhor mesmo colocou nessa palavra. O Senhor é quem tem esse pensamento e esse planejamento sobre a nossa vida, algo tão especial que nós queremos viver. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ouvir e possa fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Hoje Walter está viajando com a família, então nós vamos à capela mesmo. Vamos cantar bem com calma, são músicas mais lentas. Vontade de Deus. Um, dois, três. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos.
És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, que essa canção possa ser verdade no nosso coração. Deus é fiel, que nós possamos confiar nele. Quem sentiu desejo no coração de fazer essa oração de gratidão pela bondade e fidelidade de Deus, possa estar orando em nome da igreja. Vamos orar. Soberano Deus e amantíssimo Pai, louvado, glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Ó Pai, te agradecemos do fundo do coração pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bondade, por inclinar os Teus ouvidos sensíveis às nossas orações, ó Deus, sejam elas de aflição ou de alegria, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por ser o nosso Pai, o nosso ajudador, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, sermos gratos a Ti o tempo todo, Senhor. Que as nossas orações possam ser constantes, ó Pai, a Ti, ó. Que nós possamos nos lembrar de Ti, que os nossos pensamentos possam estar voltados para Ti e para as Tuas misericórdias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos nos anular, ó Deus, para seguir a Ti e as Tuas ordens, ó Pai, as Tuas ordenanças, ó Deus. Tira do nosso coração aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a nos consagrarmos a Ti, ó Deus, para fazermos a Tua vontade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós nos coloquemos cada vez mais à Tua disposição, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai. E que o Senhor seja presente com presença constante em nossa mente e em nosso coração. É no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico ao orar? Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Oramos. Adoramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas em luz transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Amém. Alguém tem algum pedido, algum motivo de oração, de gratidão ou algum pedido também, Dona Francisca? Eu queria orar pelo nosso grupo de oração. Amém. Que o Senhor venha tocar nos corações das irmãs para animar, levar a fé. Porque ontem nós reunimos aqui sobre eu e
Então, às quartas-feiras, tem reunião de oração. Eu Joana? quero agradecer a Deus, porque eu fiz o exame e deu tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai ser dessa vez, pastor. Está firme. Amém. Se fosse que estava bom, mas se Deus quer desse jeito, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Ok, mais. Alessandro, ora por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te perdoar os meus pecados. Muitas das vezes, ó Deus, somos preguiçosos, ó Deus, temos receios, ó Deus. Muitas das vezes acabamos até duvidando da sua misericórdia. O Senhor veio estar corrigindo nossos corações, ó Pai, aumentando a nossa atenção, ó Pai. E que o Senhor possa estar, Senhor, aprimorando cada vez mais a nossa comunhão, Senhor. Abençoe cada família, abençoe a minha família de sangue, a minha família em Cristo, ó Pai. Abençoe toda a nossa cidade, todas as igrejas, ó Deus. E hoje é um dia, ó Deus, que se comemora o dia do trabalho, Deus. Sabemos que muitos entendem o trabalho como um peso, mas de outra maneira o trabalho é uma bênção, Deus, porque necessitamos de trabalhar para ter como sustentar as famílias, Deus, sustentar assim toda a economia, Pai. Que o Senhor esteja provendo, Pai, esteja trazendo soluções, ó Deus, e que tenha dado coragem, Pai, e vigor físico, Senhor, para todos nós suportarmos, Senhor. Seja tribulação, Pai, seja problemas, seja familiares, financeiros, Deus, espirituais, ó Deus. Seja o nosso escudo, Pai, seja a nossa fortaleza, Deus. E também abençoe a sua igreja, Deus, abençoe nossos irmãos, os diáconos, os presbíteros, ó Deus, os irmãos aqui presentes, ó Deus, e aqueles que não vieram. Que o seu Espírito possa falar a cada coração, Senhor. Cada um de nós, muitas das vezes, tem visão diferente, Deus, mas o Senhor é muito Deus, Pai. Que eu possa estar explicando, Deus, esmiuçando tudo aquilo que necessitamos para aprender, Deus. Derrame bênção, Pai, derrame misericórdia sobre cada um de nós, Pai. E que a nossa gratidão possa estar chegando diante de Ti, Pai. Eu peço mais uma vez, Senhor, pela nossa cidade, pelas pessoas enfermas. Muitas das vezes sabemos de acontecimento com pessoas a quem conhecemos, Deus, a quem temos assim, um vínculo, Senhor, mais de perto, às vezes, muitas das vezes nem tanto, Deus, mas estamos aborrecidos, Deus. O Senhor esteja trabalhando sobre essas vidas, Deus. E também tenha misericórdia dos corações lutados. Abençoe mais uma vez, Senhor, a minha família, cada família representada por você. Em nome de Santo nosso Senhor, Jesus Cristo, glória a Deus. Amém. Vamos cantar esse canto. Bem calmo, tranquilo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.
Senhor colocar a sua vida, família, que Deus possa sondar o nosso coração e tirar todo e qualquer impedimento, toda qualquer preocupação que esteja atrapalhando ouvir a voz do Senhor. Vamos ter esse tempo de oração, depois vou quebrar o silêncio orando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa sondar o nosso coração. Tua palavra diz que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quando assentamos, quando nos levantamos. O Senhor, ó Deus, é quem nos acompanha, quem está conosco todos os nossos dias. O Senhor é aquele que está no alto e sublime trono, governando sobre nós. O Senhor, ó Deus, tem a visão do hoje, do ontem e do amanhã. O Senhor conhece, ó Deus, sabe tudo que se passa a nosso respeito, e os planos do Senhor a nosso respeito jamais serão frustrados. Que o Senhor traga paz ao nosso coração, possamos crer na Tua palavra e descansar confiantes no Senhor, que nós possamos ter o Senhor como Senhor dos exércitos, que trava as nossas batalhas, que está à frente de nós, derrubando toda e qualquer barreira, ó Deus, e nos livrando de todo o mal, tomando-nos nas Tuas mãos e sustentando a nossa vida, a nossa fé, fortalecendo, ó Deus, e firmando os nossos passos em Cristo Jesus, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia honrarmos ao Senhor em todos os nossos afazeres, glorificarmos o Teu nome e desfrutarmos, ó Deus, do cuidado do Senhor, tanto dentro da nossa casa, da nossa família, mas também no nosso trabalho, onde nós estivermos, Pai, viagens, aqui mesmo. Que o Senhor, ó Deus, cuide de nós, que o Senhor possa, ó Deus, nos sustentar, derramando do alto, ó Deus, bênçãos dos céus, onde tudo que nós precisarmos, nós possamos receber das Tuas mãos de graça, e que nós possamos, ó Deus, também termos a Tua bênção e compartilharmos da Tua bênção. Que o Senhor nos faça a bênção do Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, para honrar ao Senhor e anunciar o Teu Evangelho, testemunhar às nações da terra que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado entre as nações. Nos abençoe, ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. As crianças vão separar hoje? Então vamos lá para as crianças. Vão ficar em pé? As crianças? Vão descer? Ana Paula, já por elas. Yuri, olha para as crianças, por nós. Querido Deus, te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Deus, por podermos louvar o teu nome, Deus. Estamos aqui, Deus, para aprender mais sempre. Especialmente agora nas crianças, Deus, que irão para a sala dela, uma sala especial, Deus, para falar na linguagem dela, Deus, que elas possam aprender do Senhor, as anos, Deus, que o Senhor pagou um preço alto para tudo, Deus, por amor a elas, para cada um de nós. Que o Senhor esteja abençoando os professores que estarão ali ensinando, Deus, que o coração dos professores, Deus, também esteja motivado e alegre de ensinar a tua palavra, o teu Evangelho. Te agradecemos por tudo, esteja abençoando o pastor que trará a mensagem, Deus, do livro que estamos estudando, Deus, em conjunto com a tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Deus abençoe. Quem leu em casa o capítulo que nós vamos estudar, presente para vocês. Lê? Nós vamos da página 38, onde tem o título: A oração trará bênção e poder aos ministros da palavra.
até o 46, 38 ao 46, nós estamos estudando o livro Orando a Palavra. Nós temos aprendido, né, a importância da oração, o privilégio da oração, o poder da oração, o poder da intercessão. Nós vimos quinta-feira passada, a intercessão pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós amamos. E hoje nós vamos ver um tema importante, que aí eu preciso que vocês acompanhem, né? E eu quero saber o que vocês acham. Página 38 do livro, e nós vamos estar estudando o texto Efésios capítulo 6, de 17 a 20. Efésios 6, de 17 a 20. É só uma lembrança aqui. Será que eu sei que tem pouca gente? Será que os irmãos estavam lembrando de orar pelas pessoas que foram colocadas No papelzinho, né? Bem lembrado do Alessandro. Os missionários, né? Cada um pegou domingo a família missionária para estar lembrando de orar. Bem lembrado, Alessandro. Nós vamos separar um momento no final do culto para a gente estar orando por essas famílias missionárias. Então nós temos um mês aí, né? A partir de hoje, para nós estarmos orando por essas famílias. Depois, no começo do mês seguinte, nós vamos trocar entre nós as famílias. Quantas famílias estão representadas para fazer o outro? Tem ideia? Então, na verdade, eu não vi quantas famílias pegaram o papel. Ou não, forma que pegaram, forma quantos papéis tem? Então, eu acho que são 60, mas eu vou confirmar. Dá para dar 2 para cada um? Dá e sobra. 2 para cada um, dá e sobra. O Yuri vai projetar para nós Efésios 6, 17 a 20, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então aqui nós iniciamos o estudo de hoje falando um pouquinho sobre o poder da intercessão em favor do pastor, em favor do missionário, em favor do líder, em favor daqueles que estão à frente, né, da missão, do trabalho, conduzindo o povo, e o papel da igreja de estar intercedendo por eles. Nós vimos na semana passada a importância e a responsabilidade da liderança em relação à igreja, né? Então nós vimos lá, por exemplo, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Mas depois fala, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Aí fala sobre os presbíteros se colocar sobre esses doentes, orando, e a Bíblia diz o quê? Que a oração da fé salvará os enfermos e os curará. Então vai trazer salvação e vai trazer cura. Então aqui, o que nós estamos vendo nesse texto? Pode deixar projetado, por favor. Efésios 6. Ele está falando aqui sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus não é uma opção para nós. A armadura de Deus é realmente o traje de batalha que nós não devemos tirar. Na guerra medieval se usava a armadura e eles praticamente não tiravam. Os momentos que eles tiravam era assim, muito rápido, longo tempo sem banho, aí tirava para tomar um banho e já se vestir. Por quê? Porque guerra se faz de surpresa, eram surpreendidos e você não pode estar com a guarda baixa. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos, versículo 11 por favor, nós devemos nos revestir, ser revestido de toda a armadura de Deus, não é parte dela, mas de toda. E aí ele vai descrever toda a armadura de Deus e vai entrar num pedido do apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo roga aos irmãos que orem por ele. Então diz o texto assim: toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito. Então a maneira de se orar é orar no Espírito. Perceba que a palavra Espírito está em letra maiúscula ou minúscula. Olha aí na Bíblia.
Então é o Espírito Santo, então a nossa oração é no poder do Espírito Santo. Por isso que é importante orar a palavra, orar de acordo com a palavra de Deus, orar no Espírito, que é a palavra de Deus, né? E aí diz, orando em todo o tempo no Espírito, versículo 18, e para isto vigiando com toda perseverança. Então, perseverança não é uma oração agora, uma semana que vem. Perseverança é orar com constância, com insistência, vencendo os desafios. E quantos desafios nós conversamos também para atrapalhar o nosso tempo de oração. Às vezes a gente está ocupado, às vezes a gente quer fazer outra coisa. Nós precisamos separar um tempo para orar. Jesus tinha esse tempo para orar, nós precisamos ter. E aí ele diz, né, perseverança e súplica. Súplica não é aquela oração rasa. Súplica é implorar a Deus, e aí no caso aqui em favor de alguém. Oração e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja. Então, qual é o pedido de Paulo para que a igreja ore por ele? Para que ele possa abrir a boca e pregar a palavra de Deus com intrepidez, porque ele era perseguido, ele era afrontado, ele era desafiado. Então, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador onde? Em cadeias. E aqui Paulo literalmente é embaixador em cadeias. Ele está preso, ele vai preso 2 vezes ali, e a prisão não é um problema, porque através da prisão ele alcança a casa de César, os soldados, as pessoas que transitam por ali. Então ele pede para a igreja orar para que ele tenha o quê então? Poder no Espírito Santo. Então, baseado nesse texto, eu gostaria de abordar algumas coisas do livro. O Yuri vai deixar o texto projetado aí para nós. Quem leu o livro, esse capítulo aí, do 38 ao 46? Não leram, não? Eu já li até o 57, não foi hoje não. Mas você lembra do contexto? Alguém mais? Não? Gente, é importante ler para que a hora que chegue aqui todo mundo está a par. Porque, na verdade, assim, a minha ideia é pensar algumas coisas do livro, mas a nossa base será a Bíblia. Mas essa lição aqui, especificamente, ela traz algumas coisas importantes, principalmente de vocês para cá. Por isso que é importante ler. Então aqui eu vou apontar algumas coisas e chamar a atenção de vocês para algumas coisas. No parágrafo seguinte ao texto bíblico que está no livro, na página 38, começa assim: nesse trecho, Paulo, todo mundo achou? Pede urgentemente as orações. Então, uma coisa que Paulo faz é um pedido de urgência. Então, a igreja não pode deixar para orar depois, ela precisa orar o mais rápido possível. Urgentemente, de forma fervorosa, então não é de forma morna, rasa, curta, rápida, tô distraída, não, tem que ser algo bem profundo. E aí ele continua e diz assim: para que em resposta às orações ele possa pregar o Evangelho com ousadia e poder. Essa fala aqui vai se basear praticamente esse capítulo aqui que nós vamos estudar. A igreja vai orar por ele, para que ele possa fazer algo. Então olha só como as duas coisas têm que andar junto. A intercessão da igreja em favor dele, para que ele possa exercer o seu ministério de uma maneira mais eficiente no poder de Deus. Então aqui ele fez, aqui o autor vai mencionar, e realmente isso acontece, ele faz pedidos semelhantes nas outras cartas. Tessalonicenses, por exemplo, ele tem, quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E ele continua. Então, o apóstolo Paulo sempre pede para os irmãos orarem por eles. Quer dizer, ele está em missão, ele está passando por prisões, ele está enfrentando situações, mas a igreja está lá orando por ele. Lembra o episódio de Pedro? Pedro preso, a igreja estava fazendo o quê? Orando, intercedendo por ele.
Então aqui, continuando, ele vai trazer um exemplo. E eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, tá? Ele vai trazer um exemplo da importância da oração da igreja em favor de quem está aqui à frente. Na página 39, segundo parágrafo, começa assim: em todos os outros casos, acharam? Aí, na quarta linha está escrito assim, é uma história: o ministro pode se tornar um homem de poder, acharam? Então vamos lá, um ministro pode se tornar um homem de poder por meio da oração, quer dizer, ele orando por ele mesmo, pedindo poder, revestimento e tal, mas pode também ser prejudicado e privado de poder por aqueles que falham em orar por ele. O que o autor está querendo dizer? Que a pessoa ora buscando a Deus, mas a igreja também ora por essa pessoa para que Deus a use. Então há essas duas situações que se fazem necessárias. Então, por exemplo, eu venho para cá para pregar, para dar um estudo, eu oro, mas a igreja também tem que orar. A oração da igreja é diferente da minha. Enquanto eu estou orando e pedindo, Senhor, perdão, me revista, etc., me dê poder nas palavras, sabedoria, me use, tal, a igreja está assim, Senhor, fala comigo, usa o pastor para falar comigo. Então a gente vai se juntar, ao mesmo tempo que eu falo, Senhor, que eu não atrapalhe o Senhor falar com a igreja. A igreja também tem que ter esse desejo. A igreja tem que vir com o desejo de ouvir, porque senão ela não vai ouvir, ela vai se distrair. Então por isso que é importante que o autor aqui coloca. E aí ele vai contar uma historinha, e ele vai dizer assim: muitos anos atrás, todo mundo achou aí na página 39? Em uma congregação cornualha da igreja da Inglaterra, o ministro nem sequer era um homem convertido. Deixa eu explicar uma coisa para você, isso aqui nos séculos antigos não era tão difícil acontecer. Por que não era tão difícil acontecer? Porque tinha muitas igrejas que a pessoa assumia a igreja mais como um cargo do que um chamado. Então ali para ela era um cargo. Muitas igrejas ainda hoje, quem paga o líder da igreja, seja pastor, seja bispo, é o município ou é o estado. Então o que acontece? Essas pessoas elas não têm muito o compromisso com a igreja e muito menos com o chamado. Então, ao invés de para a pessoa ser um ministério, ser um chamado, é praticamente uma profissão, tá? Então é por isso que aqui eu não sei, ao ouvir isso, como é que vocês bate no ouvido de vocês isso, imaginar que pode haver um pastor na frente da igreja que não é nem convertido. Agora, nos dias de hoje pode acontecer? Sim. Pode acontecer. Não deve acontecer, mas pode acontecer. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que a igreja precisa orar. Ou Deus converte ou Deus tira. Mas a igreja precisa clamar, porque só Deus conhece o coração. Então, por isso que a igreja tem que buscar. Então ele está contando essa história pensando lá nos séculos passados. Então ele diz assim: o ministro nem sequer era um homem convertido. Seu interesse nas coisas de Deus era mínimo. Sua preocupação estava principalmente na restauração de igrejas antigas e em questões de ritual. Havia muitas pessoas piedosas naquela congregação, tementes a Deus, pessoas tementes a Deus estavam lá, embora o líder delas não tinha preocupação e compromisso com Deus. O que essas pessoas fizeram? Elas foram orar. Então o texto diz assim: havia muitas pessoas piedosas naquela congregação que começaram a orar para que Deus convertesse seu ministro. Assim elas iam à igreja todos os domingos, aguardando a resposta das suas orações. Olha que interessante, elas oravam durante a semana, mas domingo elas estavam lá, na expectativa de ver o que Deus ia fazer com esse ministro. Certo dia, quando ele se levantou para falar, não havia pronunciado nem muitas palavras, e as pessoas já tiveram discernimento espiritual.
perceberam que as orações delas haviam sido atendidas, ou seja, aquele homem ao se levantar para pregar estava diferente. Deus tinha mudado. Um grito ecoou por toda a igreja: o ministro se converteu, o ministro se converteu. E era verdade. Ele não só foi convertido, mas também dotado de poder do alto. Por muitos anos depois, Deus usou aquele homem em toda a Inglaterra para a conversão de pecadores, para a bênção de todos os santos e para despertar das igrejas como quase nenhum outro homem na Inglaterra. Olha o poder de Deus, o poder da intercessão da igreja em favor de quem está na liderança. Às vezes a gente olha para a liderança e parece que a liderança, a igreja espera que a liderança seja super. Então assim, não tenha problemas, não tenha dificuldades, não tenha fraquezas. É como se nós fôssemos brindados de uma tal maneira que então nem precisa orar. Mas gente, se Jesus orou, nós precisamos orar. E nós precisamos interceder uns pelos outros. Então esse é um exemplo do livro que nos traz uma questão de uma maneira de lidar da igreja em relação ao homem que estava ali na frente, que não tinha sinal nenhum do chamado de Deus. Não sei se vocês percebem, se vocês entenderam como eu entendi essa história, mas esse homem, ele não estava um pingo preocupado com as coisas de Deus. Mas o pastor, a gente vê hoje em dia, pelo menos eu tenho essa visão, que hoje acontece isso com frequência. E eu sempre penso, gente, naquela palavra que Deus fala que não só o pastor, mas todas as ovelhas, o maior será possível na servidão de Jesus olhar e falar, se afastar de Jesus. Sim. Porque muitos não estão, mas vamos supor, a gente não merece nada, Deus que tem misericórdia da gente, mas muitos não têm, vamos supor, assim, um mínimo de amor assim, e de atenção com as coisas de Deus, ou muitas das vezes estão lá no benefício próprio, ou o status. Sim. E esquece que Deus é muito maior do que tudo que a gente consegue imaginar. Por isso, o que acontece? A prestação de conta. Cada um vai prestar conta para o Senhor, Ele vai prestar conta para o Senhor. Então a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então estar aqui na frente, a própria palavra diz: não tenha pressa de querer lhe ensinar, porque você vai ser julgado pelas suas próprias palavras também. Então, o estar à frente da igreja é algo muito sério. Só que tem uma responsabilidade de quem está à frente, mas também tem uma responsabilidade de quem é conduzido. O povo precisa orar, precisa interceder, precisa buscar. E esses exemplos são exemplos que ele está dando aqui no livro, exemplos práticos que aconteceram, são testemunhos que estão em biografias de pessoas que fizeram a diferença, foram usados por Deus para fazer a diferença. Quer ver um outro testemunho? O próximo parágrafo diz assim: havia uma igreja em Connecticut que tinha um pastor muito brilhante, mas não sólido em doutrina. Ou seja, ele era muito bom em falar, ele juntava muitas pessoas, ele era popular, mas doutrinariamente falando, ele, Bíblia mesmo, não tinha nada, 3 homens na igreja, 3 homens piedosos naquela igreja perceberam que seu pastor não estava pregando a verdade. E verdade aqui com letra maiúscula quer dizer, não estava pregando a Bíblia, ele estava pregando qualquer outra coisa parecida com a Bíblia, mas não era a Bíblia. O que esses 3 homens fizeram? Mas em vez de causarem insatisfação na congregação, concordaram em se reunir todos os sábados à noite para orar fervorosamente por esse ministro. Sábado após sábado eles se reuniam para longas e fervorosas orações, e então domingo de manhã iam à igreja, sentavam em seus lugares e faziam o que, gente? Aguardavam a resposta de Deus. Certa manhã de domingo, quando o ministro se levantou para falar, ele estava tão brilhante e talentoso como sempre, mas logo ficou evidente que Deus havia transformado o homem e as suas ideias. Ou seja, Deus converteu esse coração também. Deus converteu esse coração. Então nós vemos aí como que esse poder
da oração, o poder da intercessão, ele não está só ligado, por exemplo, a curas, a sinais. Ele está ligado também a uma vida como povo de Deus. Na página 41 eu quero compartilhar a história de Moody, Dwight Lyndon Moody. Esse foi um grande evangelista, um pastor, um pregador. Ele, assim, pregava sempre no poder de Deus. E ele foi viajar de férias. E aí ele falou assim, não vou pregar, eu vou para ouvir outros pregadores. E ele foi para ouvir pregadores que naquela época eram pregadores de nome, né? Só que aí ele estava lá na região e ele foi convidado por um pastor para pregar na igreja do pastor. Então está no segundo parágrafo da página 41, onde começa assim: Moody foi convidado. Todo mundo achou aí? Achou? Moody foi convidado para pregar em um domingo em uma igreja congregacional no norte de Londres, cujo pastor era o Sr. Lacey. Moody aceitou o convite. Na manhã de domingo, enquanto pregava, Moody enfrentou uma grande dificuldade. Ao relatar essa experiência anos depois, Moody disse: eu não sentia poder e nem liberdade. Era como puxar um trem pesado por uma ladeira íngreme. Vocês entenderam a imagem de que Moody está falando? Ele disse que ele estava pregando e ele sentia que ele estava carregando um peso gigantesco. Algo estava esquisito. Ele estava sentindo uma falta de poder, uma falta de unção, uma falta da presença de Deus. E aquilo lá para ele foi muito estranho, foi muito incomum, porque ele já estava acostumado a pregar e sempre pregar no poder de Deus, e aquilo ali ficou muito pesado para ele. E aí ele se lembrou, lembra? Ele estava pregando como convidado, só que ele foi convidado para pregar de manhã e à noite. E aí, de manhã foi tão difícil que ele não via a hora de acabar. Só que aí ele pensou o quê? Tem a noite também. E aí ele tentou argumentar com o pastor que o convidou para liberá-lo da noite, mas o pastor falou: não, o senhor precisa pregar à noite. Então ele foi pregar à noite. Último parágrafo do 41. Tentei convencer o Sr. Lacey a me liberar da pregação naquela noite, mas ele não consentiu. Fui ao culto com o coração pesado. No entanto, não havia pregado por muito tempo quando percebi que parecia que os poderes de um mundo invisível, ele começou a olhar no povo, não foi nele, foi no povo. O mundo invisível havia se manifestado sobre aquela audiência. Então ele estava pregando, ele olhou para todo mundo e sentiu ali algo diferente, um poder estava descendo sobre aquelas pessoas. O que ele fez? Ao chegar ao fim do meu sermão, ganhei coragem para puxar a rede. Então ele está usando a figura da rede. Deus lançou a rede para colher esses peixes. Pedi a todos que desejassem acertar a Cristo naquele momento que se levantassem. Gente, quantas pessoas se levantaram? 500. Quantas? 500 pessoas. Qual foi a reação dele? Qual foi a reação? Ele falou assim: acho que eu estou enganado. Alguma coisa está diferente aí. Aí olha só como que Deus vai trabalhando no coração. Porque assim, ele ainda está sofrendo aquele peso de manhã. Ele não está acreditando que de manhã para a noite está tão diferente. Então ele diz assim: a princípio pensei que poderia haver algum engano e pedi que sentasse. Então acrescentei, ele vai fazer o teste: haverá uma reunião posterior na sala pastoral. Pensa aqui. Na hora que terminar o culto aqui, vai ter uma reunião aqui na sala pastoral. Então quem quiser entregar a vida para Jesus vai aqui para a sala. Aí o que aconteceu? Os 500 foram passados. Imagina essa sala com 500 pessoas, né? Então aqui diz: se algum de vocês realmente quiser aceitar a Cristo, junte-se a mim e ao pastor na sala pastoral. Havia uma porta de cada lado do púlpito que conduzia à sala pastoral. As pessoas começaram a fluir por essas entradas. Virei-me ao Sr. Lacey e perguntei: Sr. Lacey, quem são essas pessoas? E aí ele diz o quê?
Não sei. Ele mencionou que não acreditava que algumas pessoas frequentassem a igreja, sua igreja eram cristãs. Entrando na sala pastoral, eu repeti o convite de forma mais enfática, para a terceira vez, hein, gente? Todos se levantaram novamente. Aí então ele... Continuei pensando que poderia haver algum engano e pedi que se sentasse mais uma vez. Repeti o convite com mais intensidade ainda, e novamente todos se levantaram. Eu ainda acreditava que algo não estava certo, então disse às pessoas: vou para a Irlanda amanhã, mas seu pastor estará aqui amanhã à noite. Se realmente sentirem o que demonstraram essa noite, encontrem-nos aqui. Ou seja, se vocês realmente entregaram a vida para Jesus, amanhã vocês vêm no culto. O que aconteceu com o culto? Todo mundo estava lá. Até então, vocês estão percebendo que nessa história ninguém orou. Ele não está mencionando oração em momento algum. Ele está mencionando um conflito de fé. Que de manhã ele sentiu uma falta de poder tremendo e à noite ele percebeu que o poder veio sobre o povo. Certo? Bom, ele pergunta lá para o senhor Lensen. E o Sr. Lensen diz assim para ele: um reavivamento irrompeu em nossa igreja e você deve voltar para me ajudar. Ele volta. Na página 43 diz assim: depois que o Sr. Moody me contou essa história, eu disse: Sr. Moody, alguém devia estar orando por isso. Não é possível acontecer algo dessa maneira sem oração. Alguém está orando. Aí o Sr. Moody responde: ele disse, eu não te contei isso? Esse é o ponto da história. Havia duas irmãs, gente, olha, duas irmãs numa igreja toda. Havia duas irmãs naquela igreja. Uma delas estava acamada. Então tinha duas irmãs e ainda uma estava doente de cama. E a outra me viu aquela manhã de domingo. A outra estava naquele domingo que para ele foi terrível de manhã. Essa que estava domingo de manhã foi para casa e disse à irmã acamada: quem você acha que pregou essa manhã? A irmã ficou: não sei. Aí começou a chutar um monte de nome de pessoas que pregavam normalmente lá naquela igreja. E ela falava: não, esse não. Então sua irmã perguntou: quem pregou essa manhã? Ela respondeu: o Sr. Moody, de Chicago. Preste atenção nesse trecho. Assim que ela disse isso, a sua irmã ficou pálida, a acamada, ficou pálida como a morte, e disse: o quê? O Sr. Moody de Chicago? Li sobre ele num jornal americano e tenho orado para que Deus o traga a Londres. E traga para onde, gente? Para a nossa igreja. A oração dela: se eu soubesse que ele pregaria essa manhã, eu não teria tomado o meu café da manhã. Ué, mas qual o problema de tomar o café da manhã? É porque ela estava em jejum por isso. E aí naquele dia ela deixou o jejum e tomou o café da manhã. E logo naquele dia o Sr. Moody estava lá. E aí então ele disse, mas permanecerei em jejum e oração. Agora, irmã, saia, tranque a porta e não deixe ninguém me veja, nem que me mande nenhum jantar. Vou passar a tarde e a noite inteira em jejum e oração. Ela fez a oração e Deus ouviu e respondeu. Perceba, ela orou à tarde e à noite. O culto foi à noite. De manhã que ela não orou, como é que foi o resultado do culto? Pesado, como se estivesse puxando um trem numa subida. O poder da oração e da intercessão. Então nós precisamos ver como que é importante. Não é algo banal, não é algo bobo, nada disso. Nós precisamos orar, buscar o Senhor. Essa mulher levou tão a sério o compromisso dela, a responsabilidade dela. Vocês perceberam? 3 homens, 2 mulheres, uma doente, a outra não. Então,
O papel da oração na nossa vida é de extrema importância. Então nós estamos estudando até aqui, e eu quero assim completar o que a gente está vendo, que a gente já viu a importância da oração, porque Deus ouve a nossa voz, responde a nossa oração, a importância da oração para que a gente possa tirar isso de nós, esse peso, e colocar para Deus. É como se a gente chegasse e depositasse algo físico no altar de Deus, a nossa oração, e confiar, né? Vocês perceberam que nesses testemunhos, o que eles faziam? Eles oravam e ficavam esperando a resposta de Deus. Então o que acontece? A gente viu o poder da oração sobre a nossa família, como aquele pastor, né, que antes dele ser pastor, o Senhor o alcançou, porque a mãe dele orava por ele, e quando ele se converte, ele se junta com a mãe e vai orar pelo irmão que está em alto mar. O irmão vira pastor, esse irmão prega por um tempo, fica doente, morre, e lá no velório ele chega e fala assim: louvado seja o Senhor, que um dia nós oramos e o Senhor nos ouviu, e ele hoje é salvo. Então assim, um velório sem arrependimento, um velório tendo a alegria e o privilégio de saber que aquela pessoa foi salva em Cristo Jesus. Nós vimos essa questão da importância sobre enfermidades. Deus ouve, Deus cura, Deus se move, Deus faz. Agora nós estamos vendo o poder da oração, da intercessão sobre a vida da liderança da igreja. E aí eu falo para vocês, olha só que interessante. A gente olha lá para fora e fala assim: nós temos um governo ruim. Como que o governo muda? Orando, para que Deus levante pessoas dele para estar lá. A gente olha e fala assim: ah, mas a igreja, o que a gente tem que fazer? Como eles, orar. Olha aqui, ele deu o exemplo de um pastor que não era pastor, né, porque não era nem convertido. O outro que era mais um popstar, e Deus converteu também o coração deles. Um pastor sério, convertido tudo, mas que chega a pregar sem poder, e Deus derrama o poder sobre eles. Eu quero continuar aqui porque olha só que interessante. Há uma continuação que ele vai dizer assim, ó. Página 44. O primeiro parágrafo da página 44, mais ou menos no meio, após 4 anos, começa assim. Acharam após 4 anos? Página 44. O primeiro parágrafo, após 4 anos, é a sexta linha. Após 4 anos, o púlpito da igreja de Moody ficou vago. E o Sr. Moody e eu solicitamos que chamasse um pregador mais talentoso da Escócia. Moody saiu da igreja, foi para viagem missionária, então eles queriam trazer um pastor para a igreja e pensaram nesse escocês que era um pastor conhecido, famoso e tal. Fizeram um convite, mas ele ficou de responder. Enquanto aguardávamos a resposta sobre ele, se ele aceitaria o chamado, eu fiquei no púlpito, aí no caso é o autor, né? Eu fiquei no púlpito e Deus abençoou tanto a congregação, a pregação de sua palavra, que um número considerável de pessoas orou para que esse pastor escocês não aceitasse. E ele não aceitou. Bom, então fui chamado para o pastorado. Eu não conseguia ver como poderia conduzi-lo, pois minhas mãos estavam ocupadas com o instituto. Ele era professor no Instituto Bíblico. No entanto, o Sr. Moody insistiu para que eu aceitasse. Próximo. O primeiro sermão que preguei após assumir o pastorado da igreja foi sobre oração. E nele repetia algumas das reflexões que compartilho aqui no livro, né? Ao me aproximar do final, declarei: como seu novo pastor, eu ficaria feliz se soubesse que alguns de vocês, homens e mulheres,
de Deus se levantaram para pregar, né? Como novo pastor, homens e mulheres de Deus sentaram na noite de sábado ou se levantaram cedo no domingo de manhã para orar por mim. Então era um pedido dele, que pessoas intercedessem por ele. Mas era um pedido, era um compromisso. Então assim, as pessoas se comprometeriam em orar por ele. Página 45. Muitos daqueles queridos servos de Deus acolheram minhas palavras. Muitos ficaram acordados no sábado à noite orando por mim. E vários outros se levantaram cedo no domingo de manhã para fazer a mesma coisa. Deus ouviu as orações. E aí ele vai contar, ó, quando assumiu o pastorado, o prédio da igreja comportava 2.200 pessoas. 1.200 no térreo e 1.000 na galeria. Nos anos anteriores, apenas o térreo lotava, enquanto a galeria era só aberta em ocasiões especiais. Ou quando o Sr. Moody pregava, né? Aí a igreja enchia os dois. Quase imediatamente, quando quer dizer Deus respondeu às orações, quase imediatamente tornou-se necessário abrir a galeria. Nos cultos da noite, cada centímetro do salão era ocupado, chegando à marca oficial de 2.700 pessoas, ou seja, 500 pessoas a mais do que comportava. O templo comportava 2.200, mas eles tinham um salão e já estava enchendo o salão também, 2.700. As autoridades exigiram então que não permitíssemos mais pessoas sentadas nas escadas ou em pé nos corredores. Logo começamos a realizar uma reunião lotada nas salas abaixo. Então, salão, agora as salas estão enchendo, com capacidade para 1.100 pessoas. E muitas vezes essa lotação se repetia na sala de aula do instituto, já ia para outro prédio. Perceberam, gente? Aí ele vai continuar e vai falar assim: mas isso não foi o mais surpreendente. Houve conversões todos os domingos. Na verdade, havia novos convertidos dentro e fora da igreja praticamente todos os dias da semana, gente. Vocês já imaginaram isso acontecendo aqui, inclusive? Que benção! Aí ele fala assim: a maioria deles, porém, não se uniu à igreja, pois eram visitantes de passagem. Pessoas que eram da cidade, de passagem, de outras cidades. Olha a próxima afirmação dele. Chegou ao ponto de alguns ministros enviarem seus membros para a nossa igreja, para eles se converterem na igreja e voltar convertido para a igreja dele, gente. Olha que esquisito. Ou seja, pastores nas suas igrejas não viam os crentes se converter, então falavam assim: vai lá se converter. Aí eles iam lá, eram convertidos por Cristo e voltavam transformados para a própria igreja. E aí ele fala assim, ó: dessa forma apenas uma pequena proporção dos convertidos ficavam na igreja. Mesmo assim, o menor número de novos membros que nós recebemos em qualquer um dos 8 anos em que ele ficou como pastor foi o que? 250 membros. Era o menor número de pessoas que se achegavam à igreja convertidos. Nesse período tive a alegria de estender a mão direita da comunhão a mais de 2.000 novos membros. Esse padrão se manteve ao longo de 4 anos, em que fui pastor apenas nominalmente, sem estar presente na igreja, enquanto diferentes ministros assumiam o púlpito e as pessoas oravam para que... Vocês estão percebendo onde ele quer chegar? Para que eles fossem fortalecidos em seu ministério. O mesmo acontece ao pastorado do Dr. Dixon. O que Moody está falando? Porque agora quem está falando é Moody. Ele falou assim, ó: Deus fez isso comigo, Deus fez isso com outro pastor, Deus fez isso com outros pastores, e Deus fez isso e está fazendo isso com o pastor atual, que é o Dr. Dixon. Então, se Deus está fazendo isso com os pastores, não está nos pastores, embora os pastores estão sendo usados. Está em quem? Não eram tantos os homens que pregavam, mas sim as pessoas que oravam por eles.
pedindo a Deus que realizassem grandes feitos. Assim, quando comecei a viajar pelo mundo, essas pessoas continuaram a me acompanhar em oração, no caso Moody, pregando mundo afora. Após meu retorno, foi relatado que mais de 102.000 pessoas fizeram uma confissão definitiva aceitando a Cristo em diferentes lugares que ele visitou, naqueles meses que ele estava fora. Um pouquinho mais para o final, eu vou ler o parágrafo. Após meus primeiros 18 meses de ausência, ao retornar, o Dr. Dixon me encontrou certo dia e disse, isso antes de se tornar pastor da igreja: Torre, quando ouvimos sobre o que você fez na Austrália e em outros lugares, todos nós ficamos surpresos. Quer dizer, com o grande avivamento, pessoas se convertendo, nós imaginávamos que isso estava em você. Ele estava absolutamente certo, realmente não estava em mim. Então ele acrescentou, mas quando assumi a sua igreja por um mês, eu ouvi o povo orando por você. Então entendi. Quer dizer, ele viu que a igreja, mesmo o pastor viajando, não estando presente, pregando fora, a igreja estava lá intercedendo por ele. E quando ele viu como que a igreja intercedia por ele, ele falou assim, é lógico que Deus ia se mover na vida do pastor. É lógico que pessoas iam se converter. Tinha uma igreja orando por ele. Concluindo o último parágrafo do 46. Bem, qualquer igreja pode ter como ministro um homem de poder, um ministro batizado e cheio do Espírito Santo, se a igreja estiver disposta a pagar o preço. Esse preço é a oração. Muita oração, oração sincera e realizada no Espírito Santo. Então esse capítulo ele apresenta para nós um desafio para a gente estar orando, intercedendo pela igreja, pela liderança da igreja, para que a igreja faça a diferença. Gente, nós temos tantas igrejas nessa cidade. Se essas igrejas viver esse poder de Deus, o que não pode acontecer nessa cidade? O que Deus não pode fazer nessa cidade? Quantos habitantes tem Cruzeiro? 16 a 18. Aqui diz que 102.000 pessoas se converteram na viagem dele. Então quer dizer que toda Cruzilha pode conhecer Jesus. O que a gente precisa fazer para isso? Orar. Mas orar requer um tempo, orar requer disciplina, orar requer renúncia, porque dedicar tempo à oração é abrir mão de usar esse tempo para as nossas coisas. Assistir televisão, dormir um pouquinho mais e assim por diante. A gente tem que separar um tempo para orar. A gente tem que começar de alguma maneira, não precisa começar com longas horas, mas precisa começar, não pode deixar para amanhã. Aquela mulher, mesmo numa cama, ela orava e ela jejuava. E ela viu a importância, gente, ela levou tão a sério que ela falou assim, eu orei para que ele viesse e ele veio e eu parei de orar. Eu vou orar. Ela se trancou no quarto e falou, fecha a porta, não deixa ninguém entrar, não deixa nem trazer comida para mim. Eu vou orar. E olha o que Deus fez, 500 pessoas naquela noite. E o pregador ainda estava incrédulo nisso. Aquelas 500 pessoas confirmaram quantas vezes que entregaram a vida a Jesus. No final do culto que ele mandou levantar, depois dentro da sala pastoral que ele mandou ir, aí dentro da sala pastoral ele falou assim, vocês entenderam, vocês querem aceitar Jesus? Fica de pé. Aí o povo ficou de pé. Aí ele falou, não, senta, não é possível. Ó, eu vou falar de novo. Se vocês realmente querem um compromisso com o Senhor, amanhã tem culto, vocês vêm aqui amanhã e o povo vem. 500 pessoas 4 vezes confirmando que entregou a vida a Cristo. É lógico que a mulher ela é um canal de bênção, o poder é poder de Deus. Deus não reparte a glória dele com ninguém, a gente não está falando disso. E a gente também, pela visão geral, de repente tinha mais pessoas orando pelo mesmo objetivo, só que o livro não relata, né? O livro relata especificamente essa mulher, né? Mas provavelmente às vezes tinha mais pessoas orando
Ou às vezes não. Tudo é possível, né? Mas Deus estava ouvindo, se era uma, se era 1000, né? Sim. E o fato é que seja quantos forem, Deus ouviu, Deus atendeu. Agora, essa mulher se sentiu responsável pelo compromisso dela. E ela voltou lá e orou. Então nós precisamos. Spurgeon, que é conhecido como príncipe dos pregadores, aquelas igrejas mais antigas, então embaixo do púlpito tinha uma sala. E lá todo culto tinha um grupo de pessoas orando enquanto ele pregava. E diz a história que quando ele precisava que eles intensificavam mais a oração, ele batia o pé. Então, a hora que ele olhava para a igreja estava com sono, ele olhava, fervor aí que o povo está apagando aqui. E a turma orando lá. E a Bíblia, a história diz, né? A Bíblia, a história diz que milhares e milhares de pessoas chegaram a Cristo através das pregações dele. A esposa dele pegava os sermões dele, reproduzia e distribuía, como se fosse folheto. Muitas pessoas entregaram a vida a Cristo através dele. Muitos homens, como Rubem, se levantaram através dele. Por quê? Ele mesmo relatou. Ele falou assim: o meu poder está aqui, ó, na oração das irmãs que estão lá embaixo orando enquanto eu estou aqui pregando. O Spurgeon, ele sofria de depressão, gente. Ele sofria de depressão. E ele pregava com tanto poder e tanta autoridade. Então, o que a oração não faz? A gente precisa orar. Então, agora nós vamos orar. Sim. Quando o pastor chegou a pedir os membros da outra igreja se converter, eu disse que na igreja dele não tinha oração. Não tinha oração. Gente, quantas igrejas não têm oração? Porque nós estamos falando da oração que o livro está fazendo questão de enfatizar e que a Bíblia nos dá, que é o que? É a oração no poder do Espírito Santo. É aquilo que nós lemos em Efésios no começo. Orando em todo o tempo no Espírito. Então não é a oração minha do jeito que eu quero, é a minha oração do jeito que Deus quer. É esse o poder da oração. A gente ora e fala: seja feita a tua vontade, mas a gente também tem que conhecer a vontade de Deus. Nós vemos na história bíblica homens orando e falando assim: Senhor, o Senhor não falou isso? O Senhor não falou aquilo? O Senhor não disse isso? Igual Abraão chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor prometeu que eu seria pai de uma grande nação, mas eu não tenho filho. O meu herdeiro é o filho do meu servo. E Deus fala assim: não. O teu filho é teu. E aí Deus fala: daqui a 1 ano eu vou voltar e a sua mulher vai ter uma criança nos braços, um filho nos braços. E ela ri, e Deus fala assim: por que você está rindo? Não, estou rindo, está rindo sim. E aí Deus fala assim: há acaso alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Grande para mim? Nosso Deus é o Deus impossível. Amém. Mas nós temos que ser o povo da oração. Nós temos que ter umas marcas aqui, ó, na calça, né? Não aquela roupa rasgada porque é moda até a roupa rasgada, mas já pensou? Rasguei o joelho da calça orando, vai que beleza. Mas para isso ainda falta bastante, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Bem, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo. Agradeço a Deus por cada um que está aqui, pela presença de vocês. Voltem sempre, nós vamos ficar muito felizes com vocês aqui. Coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Já vou orar também por essas famílias missionárias que nós entregamos. Quem ainda não pegou e quiser pegar a tempo, quem pegou uma e quer pegar duas, pegue também, tá? Mas vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque nós cremos no poder da oração, porque ela, ó Deus, é algo que vem do Senhor a nós, é um instrumento que o Senhor nos dá, ó Deus, para que nós possamos estar de joelhos diante do Senhor, aos pés do Senhor, buscando a Tua face, a Tua vontade. Nós queremos orar como nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, orava, Senhor, o tempo todo,
encontrava tempo para orar, mesmo depois de um dia tão cheio. Orava longo tempo por ter prazer de estar com o Senhor. Nos dá esse prazer de estar na Tua presença em oração, essa alegria, esse privilégio. Faça de nós, homens, mulheres, adultos, crianças, que oram, que creem, Senhor Deus, na Tua palavra, que diz que nós devemos orar sem cessar, que creem, ó Deus, na Tua palavra, que diz que se buscarmos o Senhor, o encontraremos. Que o Senhor haja no nosso coração para que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma vida de disciplina na oração. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, o Senhor possa tirar toda e qualquer barreira que impeça a nossa oração de chegar a Ti, Senhor. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, perdoar os nossos pecados, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas orações. Nos abençoe, ó Pai, abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, o nosso trabalho. Nos abençoe agora ao voltarmos para a nossa casa. Abençoe, Senhor, a nossa noite de sono, renove as nossas forças, prepara-nos para o dia de amanhã, Senhor. Abençoe as famílias missionárias que nós, ó Pai, distribuímos aqui entre irmãos, para que nós intercedêssemos, famílias que ouviram o Teu chamado para ir, ó Deus, além fronteiras, outras culturas, outros lugares, outra nacionalidade, estão lá pregando, anunciando o Teu Evangelho. Abençoe-os, livros do mal, do perigo, fortalece a fé, Senhor Deus, de cada um deles, sustenta-os, que o Senhor possa levantar provisão, meios, recursos, ó Deus, dá-lhes inteligência para conhecerem a língua, a cultura. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, também nos abençoe no nosso chamado, ó Deus, não lá do outro lado do mundo, mas aqui, o nosso chamado dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, junto, ó Deus, da nossa própria cidade. Que nós sejamos missionários, que possamos pregar Cristo Jesus, demonstrar Cristo Jesus na nossa própria vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e receba toda a nossa gratidão. Que nós sejamos a oferta no Teu altar, que seja uma oferta agradável, que a nossa vida seja do Senhor e que a vida do Senhor esteja em nós, para nós vivermos, ó Deus, de forma abundante, de forma, ó Deus, feliz, sabendo que nós vivemos no Senhor, para o Senhor, ó Deus, todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Obrigado pela presença mais uma vez. E agora, Igreja de Cristo Jesus, e de em paz. E que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, o poder, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o seu povo, reunido aqui esta noite, e o seu povo que está reunido em cada canto dessa terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz. Amanhã, culto às 19h30, culto em ações de graça pela vida e a formatura da Sara. Todos estão convidados. Deus abençoe.